bem-vindos ao Centro Cultural Companhia da Saudade. Temos o grato prazer de retomar as conversas de viajantes. Temos connosco agora aqui Tiago Joana Ramos e desta feita temos o nosso convidado, especialíssimo convidado, António Pedro Moreira, grande viajante, grande escritor, vocês todos não vão conhecer, mas para o apresentar, vou pedir à Joana Ramos das palavrinhas. Ok, obrigada. E antes de mais agradecer ao Centro Cultural por nos receber sempre tão bem aqui nas conversas de viajantes. Para quem não me conhece, estão habituados a ver cá o Rui dos Melhores, não é? Mas ele, ao fim de 10 anos, depois de criar e levar aqui e dinamizar este projeto, decidiu que estava na altura de passar a vez ao outro e desafiou-me, por isso estou cá eu. Deixo já 2 desafios. O primeiro, para quem ainda não segue as redes sociais, o Facebook e agora também a Instagram da Conversa de Viajantes, vão seguindo a página que eu vou partilhando lá as novidades. E já agora, se também tiverem viagens vossas ou outros oradores que se lembrem que pudessem ser bons para vir cá apresentar, no final falem comigo ou mandem mensagem através das redes sociais, que eu vou fazendo essa ponte também e vou juntando aqui aos oradores. Hoje então temos o António Pedro Moreira. Não sei se já alguém daqui o conhecia, ele já veio às conversas há uns anos e eu conheci de uma forma muito peculiar. Em 2020, acho eu, estava na praia em Armação de Pedro, a ler, deitada, e chega um jovem de mochila às costas a dizer: "Olá, eu sou o Pedro e ando a vender o meu livro. Eu viajo e escrevo livros e ando a vender um livro", e pronto, comprei-o. E desde aí... O discurso era um bocadinho melhor do que ora só lá, ando a vender um livro. Exato, depois contaste toda a história Sim, ligada ao livro e à viagem, e pronto, desde aí fui acompanhando o teu trabalho. E quando o Rui me desafiou a pegar nas conversas, foste das primeiras pessoas que eu me lembrei que queria vir cá, trazer cá. Viajante, escritor, pensador, já tiveste muitas aventuras e já tens vários livros publicados, e hoje traz-nos chama de Luanda a Maputo de bicicleta, que eu estou muito curiosa para ouvir, por isso. António Pedro Moreira. Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado por me receberem também. E, efetivamente, é a segunda vez que eu estou aqui a falar e eu acho que o último foi em 2015, há séculos. Quando eu fui falar... Não, 2016. Quando eu fui falar de uma viagem em África também de bicicleta. Na altura foi a minha segunda grande viagem, tinha feito a Portugal, Singapura de ferro e tinha gostado, mas um dia houve alguém que me falou de uma viagem de bicicleta, Portugal, até Macau. Eu sabia que essa minha próxima viagem seria para a África, não sabia ainda muito bem qual seria o método. Ia pensar em Leia, que era o que eu tinha feito na Ásia. Mas depois pensei que se eu fosse bicicleta, então efetivamente escolhi sair de Balcãs, passado 15 meses cheguei à África do Sul. E depois, passado 2 anos e meio, eu atravessei a América Central à boleia. Tinha 2 desafios para essa viagem, não podia pagar transportes, nem alojamento, então toda a boleia a ficar em casa de mal local, na rua, em caminhões, não me calhasse. E depois tive uma daquelas experiências, obviamente, por mais que muitos pais e mães nos queiram fazer parecer, por vezes, um pouco envolvidos com a sua própria experiência, a paternalidade, a parentalidade não é a única experiência transformadora da vida, mas eu acabei por passar por ela. É dia 16 de junho de 2021 e há um homem no centro comercial ao lado do Hospital de São João. E não estou a ter que... Ok. E há um homem a passar a tarde no centro comercial ao lado do Hospital de São João, sentado ao computador. Passou a manhã com a esposa, que estava grávida de 37 semanas e um dia, e eles mandaram lá a oxitocina. A oxitocina é a droga do amor, eu acho que é interessante a oxitocina, que é aquilo que é responsável pelos nossos sentimentos de amor, ser aquilo que eles metem numa grávida para facilitar o parto. Chegou uma altura em que era que eu tinha que sair, eu saí. Então passava as horas ao computador à espera de uma chamada. O sol foi-se abatendo, pensei, tive aqueles pensamentos à pessoa que não sabe o que é que há de fazer, tipo, vou mudar o carro de lugar. Vou mudar o carro de lugar, estou a caminhar e recebo a chamada. Kids, é agora. Vou a correr, um homem a atravessar a noite do Porto, entro pelo hospital, vou a correr por lá fora, um senhor que diz: olha! Eu paro, o olho, está a ser aquela cabinezinha, o segurança, e ele diz: respire! É para respirar, é para respirar. Chego lá acima, vou-me assim encaminhando, para aqui, para aqui, para aqui.
levam para um quarto de banhozinho, dão-nos aquelas toucas e calças e batinas, essas coisinhas todas estéreis, e sentam-me numa sala. E eu vou ouvindo os pips da sala ao lado, e estou perfeitamente consciente de que estou a viver num momento que nunca mais vou esquecer. Porque nós às vezes só quando alguma coisa passou é que nós olhamos para trás e percebemos a importância que aquilo teve na nossa vida. Mas às vezes a coisa é tão marcada e tão notória que nós sabemos naquele momento que estamos a viver algo inesquecível. E apesar de eu ter essa consciência, eu queria mesmo sublinhá-lo na minha cabeça. Então eu estou a olhar para a porta à frente e estou a dizer em voz alta: a porta é verde, o chão é assim, ali está escrito aquilo. Eu queria meter os detalhes todos em mim e depois chamo. E eu levanto, entro numa sala, está a R7, deitada de barriga para cima, com um lençol a subir daqui, um lençol verde. Está com mocas do caraças por causa das obras que lhe deram, e sento-me ao lado dela, dá-lhe a mão, e ela está a respirar, com aquele olhar meio esgazeado, a olhar para mim. Estão para aí, que na minha cabeça parecem 750.000 profissionais de saúde de volta do meu filho. Barulhos, pim, pam, pum, e há uma bebé que sai, e há um tubo que parece um choro, e há um choro que parece um tubo. O Noé, como tinha nascido em circunstâncias muito específicas, teve de ser logo levado, então só ouvindo assim um segundo, e foi, lá para dentro. Depois chega alguém, pega-me assim a mão nas costas e encaminha-me para uma salinha, eu espero, e chamam-me para ir ver o meu filho, Noé. Eu tiro assim uma selfie, todo super autoconsciente, estou a tirar uma selfie com o meu filho. A partir de agora há Noé. Eu já sabia que o Noé ia nascer, não foi um imprevisto, e eu já estava perfeitamente consciente, talvez seja dizer muito, já tinha alguma noção do impacto que isso teria, do Pedro que fazia as viagens de Portugal a Singapura, de terra, viagens de 9 meses e meio, 15 meses, 4 meses, eu sabia que tão cedo não ia poder voltar a mandar-me assim. E aceitava isso. Mas apesar de aceitar isso, aquela vontade fica. Dia 22 não fui a lado nenhum, 2022 não fui a lado nenhum, 2023 lembro-me de estar a escrever e lembro-me de uma visita que tinha feito ao Paquistão. E não me lembrava do nome de uma aldeia onde eu tinha estado no Paquistão, e eu vou ver ao Google Maps. E só o facto de olhar assim para o mundo no Google Maps, com um ecrã inteiro, só o facto de olhar para isso, eu fiquei um pouco indisposto, porque eu tinha tanta saudade, porque normalmente quando olhava para o mundo assim, era alimentar um sonho qualquer. Mas agora eu estava meio que a alimentar um sonho que não sabia bem se ia acontecer, pelo menos tão cedo ou não. Mas alguma coisa eu podia fazer. Foi falar com a Iricete e só que disse: tenho que ir a algum lado, nem que seja só um bocadinho. E ela, sim, eu percebo, então decidi um mês de viagem. Meti mesmo, eu ia partir desse dia a 5 dias. E meti Portugal, o mundo todo, pareceu um voo para a Índia de 500 euros, tive de fazer escala em Roma, em Abu Dhabi, foi muito lá eu. Por acaso, se calhar podia ter gasto mais de 100 euros e ter feito menos escala. Fui à Índia, e eu adoro a Índia. Já fui à Índia 4 vezes, esta foi a terceira, já fui à Índia 4 vezes, é um país ao qual eu voltarei sempre e para sempre, ao longo da minha vida. Mas nesta fase, não era bem aquilo que eu queria. Porque o que eu queria era uma aventura. E eu aí acabei por perceber que eu adoro viajar, eu adoro ir um mês à Índia, andar de autocarro de um lado e para o outro, é fantástico. E é uma viagem, e correndo o risco de parecer um pouco arrogante, já não era bem uma aventura, não era bem aquilo que eu queria. Eu queria sentir algum medo, eu queria sentir-me um pouco desamparado. E a verdade é que, por mais que eu tenha adorado estar na Índia, eu cheguei, apanhei o autocarro para ali, vivi o Holy, depois fui até Jaisalmer, por aí fora. E foi lindo. Mas não era aquilo que eu precisava. Eu percebi que não era aquilo. Então voltei. E fui ficando sempre com esta noção de que aquilo que eu desejava era algo mais do que só ir e andar por aí. Eu tinha uma lista de projetos fixada na parede do meu frigorífico. Hoje em dia, na retrospectiva, questiono se não está assim um pouco uma vibe meio manipuladora da minha parte para agradecer ser habituado às minhas ideias, porque eu tinha uma ideia e escrevia lá. Então eu sempre para algum frigorífico, não é isto? E uma dessas era correr de Luanda a Maputo. Mas para correr lá não podia precisar, era 4 mil km, mesmo que eu fizesse uma maratona todos os dias e durar 100 dias, isso era muito. Então pensei que aquilo que eu poderia realmente fazer, que não fosse longo demais, fosse pedalar. Eu já tinha atravessado a África de cima a baixo, e agora poderia atravessar a África de oeste para este.
4.000 km no mês, 133 km por dia. Parecia muito. Ok, muito mais 10 dias, 4.000 km em 40 dias, aos 40 anos. Eu sou um grande fã de numerologia, não sei se sabe. Não, estou a brincar, não sou. Mas foi mera coincidência. Ora, eu fui treinando, mas o meu treino foi bastante deficiente e vocês já vão perceber porquê. Ora, porquê é que eu quis fazer esta viagem e porquê é que eu sinto este apelo destas viagens? Eu, ao longo de algum tempo, eu meio que me apercebi de uns 4 conceitos que para mim têm muita importância e são importantes na maneira como eu enfrento a vida e acho que me fazem apreciar mais esta fugaz existência e toda a passagem que eu tenho por aqui. E obviamente estes conceitos não... Vocês podem não se identificar com todo, se calhar podem se identificar só com 2. Isto que eu estou a dizer não é como se fosse uma verdade absoluta, mas são 4 conceitos que fazem muito sentido para mim. Um deles é a desrotina, a aventura, o sofrimento e a solidão. Como o próprio nome indica, a desrotina tem a ver com aquela mudança esporádica de rotina. Tipo, uma pessoa não tem que ser uma viagem, no meu caso, como calhou-me ter essa personalidade, é isso que me apela muito, mas pode ser uma mudança. Por exemplo, no outro dia estava a pensar, eu acho que, assumindo que não tinha uma esposa, um filho e tudo mais, que pudesse simplesmente fazer acontecer em qualquer momento, eu não me importava de passar um mês em casa de um amigo que ia de férias, mesmo que fosse a minha própria cidade. Para mim, a ideia de vez em quando, mudar radicalmente com tudo aquilo que eu vivo todos os dias, meio que me torna mais atento a cada dia que está a ser vivido. Porque a rotina pode ser muito linda, eu adoro a rotina que tenho em São João da Madeira, mesmo que os dias sejam todos iguais, mas a verdade é que nestes dias que estão todos iguais, uma pessoa acaba por perder-se dentro deles. Porque se me perguntarem o que é que eu estava a fazer no dia 23 de abril de 2019, ou até do ano passado, eu provavelmente não vou saber, dia 25 sei. Mas provavelmente não vou saber porque é um dia como os outros. É um dia que meio que se perde. Ao passo que os meus dias de viagem, como são dias que me arrancam dessa rotina, e como todos os dias em si são diferentes uns dos outros, eu acabo por lembrar muito mais do que estando em casa. A aventura, porque sempre senti... Eu já pensei tanto nisto que eu chego ali a um ponto em que não sei se é apenas genético, mas lembro-me de ser puto e com o Daniel e com o Tiago, tínhamos um clube que era o Clube dos Aventureiros, e íamos em pequenas aventuras, tipo um celeiro que não tinha sido pintado ou rebocado, e tinha assim um tijolo à volta, e o gajo faltava assim umas pancadinhas com as pedras para fazer os buracos nos tijolos, e depois metia lá os pés, ia lá para dentro, e tinha assim uma espécie de uma esteira, uma espécie de um filtro, que uma pessoa usava como um trampolim, andava lá todo contente, e sentia que estava a viver uma aventura. E a aventura, a sua grande vantagem para mim, liga-se com a desrotina, porque quando eu estou a viver uma aventura, estou perfeitamente consciente de que aquele momento está a acontecer, eu estou vivo dentro de mim mesmo. O sofrimento e a solidão foram 2 conceitos que eu aprendi com esta viagem. Ora, eu decidi que ia pedalar de Luanda a Maputo, como eu vos disse, preparei-me muito mal. Eu tinha que pedalar 100 km todos os dias, durante 40 dias. Mas a treinar só fiz 100 km uma vez, e nem sequer foi com a bicicleta carregada. Estamos a falar de uma diferença que vai de 16 kg, que é o peso da bicicleta, para 40 kg, que é com mais a carga. Então, eu fui um bocado estúpido, é verdade. E olho para trás agora e faria tudo igual, porque correu bem e foi fixe. Mas se fizer uma viagem, apesar de não mudar nada da viagem que aconteceu, quando fizer uma viagem no futuro semelhante, vou sem dúvida preparar melhor. Ora, o sofrimento que eu sentia... Existe o sofrimento físico quando nos dói alguma coisa, mas também existe aquele sofrimento que é de cansaço que vai de uma pessoa teimosa. Que é de alguém que cismou que tem que fazer aquilo e é algo que eu também tenho que ter um bocado de cuidado, porque às vezes a linha entre o determinado e o obstinado é um bocado tenue e uma pessoa pode achar que está a ser determinada, mas está só a ser obstinada ao ponto de pôr o seu próprio bem-estar em causa. Eu vou-vos mostrar estes 2 pequenos vídeos que ilustram um bocadinho isto que eu estou a dizer. Já fiz 45 km, parei agora para descansar, o sol está a pique, é lixado, arranjar sombra, convencido que me vai cair um pedal. Estou com a luz, mas a matadeira, tipo, apesar de estar em 30 tal graus, estou-me a arrepiar e estou com o vidro entupido, e eu conheço isto. A bicicleta está muito pesada, como é de esperar, eu não tinha pedalado com ela cheia até agora. Vai ser difícil, muito difícil, não tenho dúvidas. A ser muito difícil. 70 km, eu não consigo ouvir. 70 km, já estou a parar a cada 40 minutos. 80 km e estou todo fodido. Não estou a conseguir, não estou bem. E também não posso estar deitado, porque fico com uma cãibra.
Parece que me sinto meio perdido. Não geograficamente. Isto é muito interessante, mentalmente, porque eu vou parar a 400 metros daqui e parece que não tenho coragem de pegar a bicicleta e fazer esses 400 metros. É estranho. A arrogância de um gajo. Achar que consegue fazer 100 km todos os dias durante um mês e tal. Interessante. Estou a duvidar de tudo em mim. Os 20% de probabilidade de sucesso caíram para 5. Tenho que começar a tentar perceber o que é que são rasteiras minhas para desistir ou o que é sensatez. Tenho muito pouco aqui dentro. Tenho muito pouco aqui dentro, estou perdido e não é geograficamente, estou a duvidar de tudo em mim. Lembrem-se destes conceitos que eu vou falar mais tarde e da maneira como o sofrimento teve um impacto tão potente, não só nesta viagem, como, de certa forma, na minha vida daí em diante. No meu primeiro dia eu queria fazer 130 km. Era para fazer 100 e ter 30 na reserva. Fiz 80 e foi o pior, foi o dia mais difícil da minha vida. Foi o dia mais difícil da minha vida. Sem dúvida, a minha voz estava diferente. Eu sentia mesmo que alguém tinha chegado dentro de mim e tinha feito assim, e deixado-me nada, só ali, uma labaredazinha, tipo a arder muito terno, que eu não sabia se ia conseguir aguentar ali a seguir outra vez. Fui dormir, acordei, relativamente revigorado, mas nem por isso. Só fiz 40 km nesse dia. Eu passado mais ou menos uma semana, eu estava com 200 km negativos no assalto. Ou seja, tinha que fazer 100 km daí para a frente todos os dias, mais 200 km. Há um bocado falei-vos da desrotina, falei-vos da aventura, do sofrimento e da solidão. E, obviamente, uma pessoa pode dizer que tudo é uma aventura, não é? A vida é uma aventura. Sim, tecnicamente a vida é uma aventura. Ir fazer um ano por bicicleta é uma aventura. Sim, porque há aventuras dentro de aventuras dentro de aventuras. E se eu estava plenamente no meio de uma aventura quando saí de Luanda, o que eu senti, se calhar aquele momento em que eu senti realmente que estava numa aventura, foi quando comecei a deixar as estradas de Alcatrão. Estava a falar. E eu, enquanto eu estou em viagem, eu quero as melhores estradas, quero os sítios mais confortáveis, mais ou menos, não é bem assim, mas o que eu quero dizer é que eu, quando estou a pedalar, eu quero estradas de Alcatrão. Se eu tenho uma escolha entre dois sítios de 2 euros, eu escolho o sítio mais confortável. Eu gosto de conforto tanto como outra pessoa qualquer. Mas depois, quando já passou tudo, eu tenho muito mais saudade das estradas de Alcatrão, tenho muito mais saudade das estradas de terras do que tenho das estradas de Alcatrão, e tenho muito mais saudade daqueles quartos todos lixados do que tenho de um grande hotel. E eu aqui deixei o Alcatrão e mandei mensagem aos amigos e pedi para eles verem, porque eu tinha net, mas a net não carregava muito bem, então eu fui ao Google Maps. E eu queria ver se o meu périplo passava por muita terra, que eu não queria. Tinham dito que a estrada do Mononga era assim pensada, ia fazer 200 km de terra batida em Angola, eu não queria isso. E então eu pedi ao pessoal para ir ver no Google Earth, que a imagem não estava a carregar, para eles verem se a estrada era efetivamente de terra ou não. A estrada era de terra, então eu decidi evitar essa terra. Mas o que aconteceu, porque às vezes, lá está, eu sou um gajo com experiência em viagem, mas acho que essa experiência de viagem só serve para não estressar quando estou em viagem. Agora, cometer erros e ser cabeça no ar e essas coisas acontecem da mesma forma como acontece a qualquer outra pessoa. E o que aconteceu foi que eu não fui verificar como é que era a estrada alternativa. Então eu, para não fazer cerca de 200 km de estradas em terra batida, fui fazer 300 km de estradas de terra batida, porque eu não fui verificar como é que era a outra. No entanto, quando eu começo a entrar, o Alcatrão vai desaparecendo. Começa a aparecer assim uma casa de dó, uma senhora que carrega aquelas cenas à cabeça. E eu começo a pensar, bem, isto se for assim eu não vou conseguir, eu já estava super atrasado. Se for para ir agora pelo MAC mesmo, eu não vou conseguir. Ao mesmo tempo, eu tenho uma paz com isso, porque eu estava em África, não era para estar nas estradas de Alcatrão. Era para estar aqui, acampado, no meio de uma aldeiazinha que nem aparece no mapa, com a minha tendazinha, era para passar. Aqui está uma farmácia, aquela coisinha pequenina. E pensei, pá, se eu não conseguir cumprir o meu objetivo de fazer 4.000 km em 40 dias, por causa de andar por aqui, então já vale a pena. Eu saí de Angola, comecei a recuperar um bocadinho, mas quando cheguei à Namíbia ainda estava com 178 km negativos. Passar de Angola para Namíbia é uma diferença avassaladora. Pensem, tipo, Angola, milhares de motorizadas todos os dias,
Namíbia, estive lá 10 dias, 0 motorizadas. Namíbia, lombas, sinais de trânsito. Angola, nada, tipo, vai completamente diferente. A Namíbia é um bocadinho a Suíça da África. E eu na Namíbia, vocês vão me ver aqui de colete e de capacete. Eu dizem que parece um bocado estúpido, mas eu acho que pode ser objetivamente estúpido. Porque eu estava a andar e há um polícia que vem e ele para à frente, eu vejo o polícia a parar, na minha direção, e eu meto logo um sorriso. Há um sorriso muito específico que eu uso para falar com a polícia, que agora não consigo fazer, que é muito simpático, mas não simpático demais para eles não acharem que eu não estou a levar a sério. É tipo, eu quero que eles tenham a melhor experiência da vida deles. Eu, olá, meu amigo. Não é assim, claro, isso é maneira demais. Mas o polícia vai, ele mete ali uma boa sorriso. Olá, tudo bem? Pá, está cheio de capacete, meu? Está cheio de capacete. Preciso de capacete e de um colete. E eu, pá, não tenho, onde é que eu vou arranjar isso? E era obrigatório por lei mesmo. Tipo, nós às vezes pensamos que os países africanos estão mais atrasados e não sei o quê. E neste caso, pronto, podemos discutir se isso faz sentido ou não essa lei, mas em Portugal, que eu saiba, não é obrigatório usar capacete de bicicleta, não é? Na Namíbia não só é obrigatório usar capacete, como é obrigatório usar colete. Ora, eu na Namíbia, vocês... Não, acho que não é obrigatório. Nem com aquelas motoretas elétricas quanto mais bicicleta. Vocês estão a ver aquela perninha na Namíbia do canto superior direito? Aquilo são cerca de 800, 900 km, é a faixa de Capiribe. E eu cheguei à Namíbia com 178 km negativos. E eu pensei, pá, aquilo não vai subir nada. Fui ver, tipo, em 800 km e para 200 metros. E eu pensei, vou recuperar todos os quilómetros aqui e ainda vou ganhar um dia para poder perder um dia nas Cataratas Vitória, na Zâmbia, no Zimbábue, vai ser altamente. A verdade é que não são só as subidas que importam. O vento também faz muita diferença. E foi aqui na Namíbia que o meio que parece que há uma maldição, que é a maldição do Bela Rutman, acho eu, que era um treinador do Benfica, que desde ele eles nunca mais conseguiram ganhar a Liga dos Campeões ou um título europeu. Eu acho que tem a mesma coisa. Porque eu não consigo acabar os meus projetos exatamente como eu planeei. Quando fui de Portugal a Singapura por terra, tive que voar de Nepal para a Tailândia. Quando fui de Portugal à África do Sul de bicicleta, não me deixaram entrar nos camarões, tive que voar. Quando fui para a América Central, tive um acidente na família e tive que voltar a Portugal. Quando cheguei à Namíbia, sei que vou passar pela faixa de Cabo e sei que há para aí leões, elefantes, essas cenas todas, vou ver, a partir da data vou ver. E entro assim num parquezinho, um parquezão, que era um parque nacional da Namíbia, e vejo que a polícia está assim a falar com alguém, mas eu não faço caso e sigo sempre, porque em África e na vida no geral, quanto menos eu falar com a polícia, melhor. Mas há alguma coisa em mim, não sei se foi criminoso na vida passada, mas no outro dia não sei se estava a mandar uma mensagem, estava a caminhar e vi a polícia e tipo meio que fosse assim para lá para baixo. E então em África, como vocês saberão, muito mais propensa à corrupção, eu segui sempre e pedalei, e passado um quarto de hora aparece um rapaz que veio assim a pedalar atrás de mim. Ele diz, olha, a polícia disse para tu voltares atrás. E eu acho, ok. Vou lá e o gajo disse, olha, pá, não podes pedalar aí, acho que não podes pedalar aí, que andam aí uns leões. Eu ouvi-me a dizer, não se preocupe que eu tenho cuidado. Não se preocupe que eu tenho cuidado, não se preocupe o que é que estás a fazer. Porque eu também penso um bocado nisto, que é, eu e a maior parte de nós temos um gradiente diferente de apetite pelo abismo. E eu não sou o tipo de viajante que se mete em trabalhos de propósito, só para depois ter uma história para contar. Mas às vezes há uma pessoa que fala por mim e que diz, não se preocupe que eu tenho cuidado quando eu estou a falar de aviões. E o homem, o que é que eu sei? Deixa-me ver. O gajo ligou a um Ranger e o Ranger disse, olha, desde que ele não se afaste da estrada principal, pá, não se afaste, está tudo bem. E eu pensei, ok, não me afasto, meu. Começo a pedalar e estou a pensar, bem, mas tipo, eu não sei se vou conseguir fazer isto num dia. Está muito vento de frente, estava a pedalar a 12 a hora. E se eu tiver que acampar aqui no meio do parque, já não é assim a melhor situação no mundo, mas vou acampar no meio da estrada. Até que vejo que, como eu estava a dizer, este projeto também não ia ser completado exatamente daquela forma que eu tinha antecipado. Dia 21 da minha viagem de Luanda a Maputo de bicicleta, isto está a ficar cada vez mais deserto. Estou levemente preocupado em relação à água e mantimentos. Estou um bocado naquela. A polícia mandou-me parar, disse que andei aí leões. Eu disse, ok, eu vou ter cuidado. E depois ele telefonou a um ranger lá à frente, disse que, na boa, deixa que eu não saia da estrada principal. Se tiver que acampar, vou acampar no meio da estrada, caralho. Tirar os fones porque sinto que vou precisar de estar atento. Está a acontecer, mano. Elefantes. Aí, bem. Ui.
Quando passas aqui ao lado de onde eu vou, caiu-me tudo, meu. O barulho parecia tipo um animal qualquer pelo meio das gestas. For the sake of because whatever we do, we report. Do you have your document? So I cannot continue. Não. Bem, fui parado por uns rangers. Estava a estressar, mas tenho pena. Estão ali búfalos. Tudo apontado. E depois eles disseram que devia pedalar lá, que era proibido. Eu fiquei um bocado triste. Leio daqui para a frente mais 80. Vai passar e pronto. O gajo aceita os factos e segue em frente. Tudo apontado. Estou sim senhor. Há problemas piores. Se calhar no outro universo os gajos não viram e foi comido por um dele. Leia de um casal alemão. Bem, já moei o tempo suficiente, agora está na altura de aceitar e seguir em frente. Mas agora estou a pensar, parece que estava com a moca. Tipo, ok, vou ter que fazer um bocado de boleia. E que é? Para mim, pelo menos, o projeto e a ideia não perde valor por isso. Imaginem o que é, eu tinha lido no dia anterior que os elefantes conseguem correr até 50 e tal km por hora. E eu tinha visto elefantes no Gabão. Só que a ignorância é uma doença, não é? Tipo, eu não sabia que achava que não havia problema nenhum, então quando os vi estava super contente. Quando os vi aqui na Namíbia, tinha lido isso, tinha lido que eram dos animais também que matavam mais humanos em África, e quando os vejo estou assim, tipo, a andar, e a tacinha, imagino se fosse um elefante, uma fêmea, com as orelhas abertas, a olhar para mim, do género, o que és, meu? Nada. Depois um bocado, outra manada, e a terceira manada eu tive que parar, porque eles estavam a atravessar a estrada ao fundo, e estar parado. Há uma expressão em inglês que é sitting duck, tipo um pato que está preto ali mesmo só para matarem. Eu sentia-me literalmente, senti metaforicamente isso, porque eu estava parado no meio do parque natural. Ora, quando eu tive que apanhar a boleia do pessoal, o casal levou-me, como eu estava a dizer aqui, fiquei frustrado e depois vim a mim e decidi que eu apanhei 123 km de boleia. Estes quilómetros vou contá-los como negativos e vou continuar a fazer o meu trajeto e depois sempre que tiver tipo uma horita aqui, 2 horas ali, nem que esteja a andar à volta, eu hei de completar esses 123 km que me levaram no boleia. Não vai ser ali porque não pode ser. E as regras são minhas, pá, eu decidi mostrar e eu queria saber que mesmo que não tivesse sido aquele pedaço de alcatrão que eu efetivamente pedalei, tanto quanto era suposto. Eu saí da Namíbia, entrei na Zâmbia e começou a mudar um bocado. Na Namíbia é muito mais deserto. A Namíbia é o segundo país do mundo com menor densidade populacional, a seguir à Angola. Eles têm 3 pessoas por quilómetro quadrado. Então quando uma pessoa, e é o meu país preferido, dos 90 e tal que eu já visitei, paradoxalmente nas estradas principais não é tão agradável, é preciso uma pessoa mesmo ir lá para o meio, para as estradas de terra batida, para ver a real beleza da Namíbia. Cheguei à Zâmbia, já tinha muito mais gente, e na Zâmbia pedalei o meu primeiro dia, perdi 30 km, fiz cerca de 70, e eu queria mostrar, há um bocado eu disse que gostava de conforto tanto quanto outra pessoa qualquer, talvez não tenha precipitado quando disse isso. Vou mostrar aqui o quarto onde eu fiquei na Zâmbia. A porta do meu quarto abriu-se e eu vi isto. E eu pensei, ui, espera aí, não sei se vai dar. Mas depois, esta maravilha, que é uma cama. Ao mesmo tempo, devo dizer que estará no top 7 dos piores sítios em que eu já fiquei. Isso também talvez tenha sido generoso demais, pode ter estado no top 3. Isso é engraçado porque eu gosto de fazer as minhas viagens em baixo custo e às vezes eu tenho os 10 ou 20 euros que eu poderia pagar para ficar num sítio mais fixe. Mas é um mindset em que até me sai bastante normal, tipo, eu decido que vou fazer isto em viagens de baixo custo porque eu sei que isso faz, não é que seja necessário ficar assim em quartos tão terríveis quanto este, mas o facto de querer viajar em baixo custo faz com que uma pessoa seja confrontada mais vezes com experiências mais fixes, mais duras, mais marcantes. Eu deixei este quarto, fui a pedalar até Livingstone, que é a cidade que faz fronteira ali com o Zimbábue, e tem as Cataratas Vitória. As Cataratas Vitória dá para ver do lado da Zâmbia e dá para ver do lado do Zimbábue. Parti o raio, ia para lá e perdi 50 km em seguida, tive que ir à boleia, marquei o meu sítio no mapa, no Maps.me, e depois no dia a seguir pedalei para lá e para cá outra vez, fazendo 170 km, fiz aqueles que era suposto fazer e ainda mais 70 para bater naquele salto. Eu na Zâmbia, eu já tinha ouvido falar das Cataratas Vitória. É assim, não sei se é daquelas supostas maravilhas do mundo, da África ou não, mas em termos de beleza natural foi das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E aconteceu-me
uma cena que nunca me tinha acontecido. E nesta viagem eu chorei, pai, 4 ou 5 vezes. E aqui nas Cataratas de Vitória, eu não estava bem em mim, eu estava a chorar de beleza por tudo aquilo que eu estava a ver. Não sei se é da idade ou não, mas esta viagem fez-me chorar bastante. Eu cheguei a ver duplos arco-íris e cascatas enormes. Aquela era a pontezinha que passava depois para o lado do Zimbábue. Ora, eu entrei no Zimbábue e o Zimbábue era o único país do qual eu tinha algum medo. E isto para mim também foi uma grande aprendizagem, que é, nós por vezes, e todos nós temos construído na nossa mente a opinião acerca de Espanha, de Itália, de França, Croácia, Eslovénia, por aí fora. E muitas vezes ela está errada. E às vezes, quanto mais desconhecido um sítio é, mais experiência, mais imagens negativas, preconceitos uma pessoa pode ter acerca dos mesmos. E se nós nos pusermos, e dá para uma pessoa expor minimamente em segurança, se não nos pusermos, é tudo isso que vamos saber, é tudo isso que vamos acreditar acerca dos sítios. Eu nesta viagem, eu não tinha medo de Angola, porque já tinha atravessado Angola a bicicleta. Eu não tinha medo da Namíbia, que já lá tinha estado, não tinha medo da Zâmbia, que tem boa fama. Mas o Zimbábue, eu nunca tinha estado no Zimbábue, não conhecia quase ninguém que tivesse ido ao Zimbábue, que eu soubesse. Tenho um nome meio esquisito, e eu estava com algum receio, e depois percebi, mas eu, quando estava a meio da minha outra viagem, há 10 anos, eu nunca tinha estado na Serra Leoa nem na Libéria, mas como eu já estava naquele mindset de viagem, eu não tinha medo, eu só ia. Mas eu já estava há muitos anos sem me expor. E como não me expunha, temia. Obviamente uma pessoa entra e começa a ver aquilo de outra forma. Eu entrei no Zimbábue e o meu primeiro dia eu não sabia onde é que ia ficar, eu acampei cerca de quase metade das noites. E estou a pedalar e o sol está-se a bater. Eu todos os dias tinha mais ou menos a mesma rotina. Eu pedalava todos os dias, não é? Todos os dias eu acordava ali pelas 5h30, 6, fazia um pequeno almoço, desmontava a tenda, ou saía do hotel, se fosse o caso, e basicamente pedalava o dia todo. Parava para comer, parava para descansar, e quando o sol se começava a pôr, começava a procurar um sítio para acampar ou um hotelzinho. E então, é o que está a acontecer, só que eu, por alguma razão, não estou a pensar se havia hienas ou leões. Eu não espero que saia hienas ou leões aqui. E vem assim, um homem, passa assim, lá no meio do mato, passa assim um homem numa carrinha de caixa aberta, com uma esposa no pendura, e eu peço para ele parar. Eu digo, olha, há leões ou hienas aqui? E o gajo olha para mim e diz, eu acho que não. Porque eu vou acampar por aí, e então era só para saber. E lá, mas se quiseres meter aí a bicicleta na parte de trás, eu levo-te até Guanda. E eu, não, prefiro ficar. E eu vi o olhar. Eu adoro o olhar. O olhar é o olhar de, perdoem-me, se quiserem desculpem pelo facto de ser um bocadinho mais a norte daqui, mas que caralho é que este gajo está a fazer? Mas ao olhar para ele assim para mim, então este gajo acabou de me perguntar acerca de leões e hienas, e eu dei-lhe boleia, ele agora quer ficar. Esse olhar é o olhar de uma pessoa que está a atravessar a África, também há anos, estar na Nigéria, sentado no chão, com o seu fogãozinho, a fazer massa com sal, nem sardinha, nem pimenta, nem tomate, nem nada. E um polícia, com um foco assim a apontar para nós, que está a acabar de descobrir que nós nos despedimos do nosso emprego de psicólogo em Inglaterra, que é um sonho para muitos africanos, e que decidiu estar ali, só porque sim, o olhar. A nossa experiência, as coisas que nós vivemos, obviamente nós interpretamos de dentro para fora. Mas às vezes uma pessoa está a viver uma aventura e está tão embrenhado nela que esquece de a ver de fora. É importante ver de dentro porque nós é que estamos a viver, e se nós vivermos de dentro nós estamos a sentir um bocadinho de tudo o que está a acontecer. Mas às vezes ver de fora permite-nos ver um bocadinho o especial daquilo que nós estamos a fazer. E às vezes o olhar acaba por ser a ferramenta ideal para isso. Eu saí do Zimbábue, entrei na África do Sul, e quando eu chego à África do Sul, eu estou a panicar um bocado, e também foi uma aprendizagem aí em relação a viagens anteriores, porque eu entro no país, a África do Sul, como vocês sabem, não tem assim uma grande reputação em termos de segurança, mas lá está, como eu já tinha estado, eu estava mais ou menos tranquilo com isso. Só que eu entro e eu não tenho dinheiro, não tenho água, não tenho net, não tenho onde levantar dinheiro, não tenho nada. Lá está, não tenho nada. Só o facto de dizer isto já revela o quão estúpido isto é. E então eu estou assim um bocado a panicar pelo facto de não ter estas coisinhas às quais eu estou habituado. Mas depois penso, uau, eu há 10 anos
fiz 15 meses de Valcâmara até a África do Sul, tinha um telefone de teclas, o facto de não ter net nunca foi um problema. Mas agora, como eu estava habituado a ter net, já era um problema. Então pensei, isto aqui pode-se dedicar já. Próximo problema, água. E tal, beber água só engarrafada, em África, recomendo, 100%, mas às vezes também uma pessoa vai a uma reserva de caça e pede para deixar uma garrafinha de 1,5 litro ali. Mas depois havia também aquela cena, a primeira, mal eu entrei na África do Sul, entrei numa autoestrada. Eu não gosto de sítios fronteiriços, porque é a primeira vez que eu estou num país e estou sempre assim um bocado a tentar tirar a vibe do país. Muitas vezes os sítios fronteiriços são aldeias que também atraem o pessoal por muito contrabando e essas coisas também, e alguns criminosos. E depois estava numa autoestrada, super tenso, carros a passar a alta velocidade, e depois isto, que aparecia de vez em quando, crime alert, don't stop. E eu a pedalar há 11 horas era como se tivesse stop. Se houvesse alguém que quisesse roubar, tipo, acha, nunca vamos apanhar aquele gajo, ele vai de bicicleta, tipo, nunca tem hipótese. E eu a ver aquilo. Mas depois tive um daqueles momentos que é importante uma pessoa ter, não só em viagem como na vida, que é de ver de fora também. Porque o ver de fora para ser, não é só para a beleza, também muitas vezes é para nós avaliarmos o quão seguro ou até o quão perigoso pode realmente ser aquela história, que é panicar, estar ali meio nervoso, não nos ajuda a nada. Então eu parei, depois estava assim debaixo de um viaduto, ainda estava meio paranoico na mesma, porque eu lembro-me que estava a esconder-me atrás de um pilar para não verem da estrada, fumo um cigarro, penso um bocado, ok, vamos ter calma, vamos resolver isto, está tudo bem. Então aí entrei um bocado mais em segurança na cena. Ora, foi na África do Sul, eu fui pedalando, nesse dia fiquei lá num parque carpismozinho, e fui na África do Sul, imaginem, se eu tivesse feito 100 km por dia, esta linha verde estaria sempre aqui, até chegar aos 4.000 km em 40 dias, mais ou menos. E como eu vos disse, eu aqui, por exemplo, no meu 5º dia, estava com 200 km negativos. Eu ia recuperando, depois partia um raio, vinha para aqui, recuperava, depois furava um pneu, vinha para aqui. E eu não vos posso... Quer dizer, posso mostrar-vos, funciona sempre melhor do que dizer, a alegria de uma pessoa de conseguir finalmente chegar àquele valor que queria. 5, 50 metros que já está. 4, 3, 2, 1, 0 km, caralho! Foda-se! Vamos, caralho! Estou tudo arrepiado, meu. Ando a perseguir isto desde o primeiro dia, já estive com 194 km negativos. Desceu, subiu, puros, raios partidos, estradas de areia, vento, subidas. Graças. Mas não está ganho. As mesmas coisas, tirando o cansaço, talvez. Mas as mesmas coisas que me fizeram perder quilómetros no passado, também podem fazer perder quilómetros agora. Tenho um selim que está quase a partir. Portanto, é fixe festejar, mas é preciso ser humilde. Que é uma coisa a qual eu não estou muito habituado. Eu acabei a África do Sul, tinha decidido ir por Swatini, a Eswazilândia, e quando eu entro em Swatini, aquilo, nós vamos sempre a subir até Mbaban, que é a capital, e eu estava de bicicleta, o que eu disse ali era verdade, eu tinha o meu selim partido, e eu entro em Swatini e ouço um clim no chão, e depois, passado meia hora, paro e percebo que o meu selim está mesmo assim, é o tubo e o selim pousado, como se fosse um prato. Então, meto ali o meu colchão, a minha tenda, a minha camisolas, para aquilo se apoiar, então vou conseguindo andar. Ora, eu fiz esta viagem toda, fiz para 1.000 km, sem selim, com o selim assim, e fiz a viagem toda, eu não recomendo isto, mas eu fiz a viagem, eu praticamente não tinha trabalhos. Eu ia numa descida grande, eu trabalhava com os dois a fundo e aquilo abrandava assim um bocadinho, mas pronto, ia dando. Porque eu fui levar a bicicleta, a fisão, essas coisas todas, deixaram-me impecável, andei 25 km, o travão voltava a tocar no quadro da bicicleta, ou seja, eu para estar com o travão de trás posto, eu tinha que estar sempre a trabalhar. Então eu tirava lá a coisinha. Só que quando eu cheguei, quando eu subi até Mbaban, que é a capital, eles foram horas a subir, eu depois tinha que descer. E eu aí percebi, eu pus-me a andar e travava com os pés e caraças, e pensei, tenho que apertar aquela merda, não faz sentido estar a fazer isto. Então parei e vou buscar a minha ferramentazinha para apertar os travões. Porém, meia hora antes, eu tinha pela primeira vez, 2 horas antes, eu tinha pela primeira vez
tocar naquela peça. Quando eu tirei a peça para ver se conseguia resolver o selinho, eu deixei lá a peça. E agora eu precisava da peça para apertar os travões. Eu não tinha peça. Então, eu estava a descer, e se eu não tivesse na bicicleta, como não havia tanto peso, e eu travasse a fundo da bicicleta, ela sempre abrandava um bocadinho, mas eu tinha que ir a pé. A bicicleta super pesada, a doer-me bem os braços aqui, a sentir-me super estúpido, a ver os carros, zoom! E eu podia ir a 50 a hora e a 3 a hora. E foi mais, neste momento aqui não foi tanto por panicar, mas foi também mais um daqueles momentos em que eu tive que parar e sentar-me, pá, vamos lá, vamos... Porque às vezes um gajo entra naquele loop, zoom, 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 e sempre estão cada vez piores. Mas a verdade é que se não tivesse acontecido isso, não tinha acontecido isso. Hello. What's happening? I'm running out of gas. Yeah. Yes, so I just wanted to buy a liter. I'm just running short of 10 rand. All right, thanks. Where are you from? Portugal. Portugal. Yeah. But you're coming very far. You take your money. No, don't want to take your money. No worries. I don't have brakes on my bicycle, so I need to walk this. Oh, Anyway, good luck, man. are you touring? Yeah, I'm touring. No, keep it there. No, take it, man. Don't use your money. Please keep it. Come on, man. You are so kind. How far? Wait. Trying to stop to surprise you. This is my gift for you. What? This is my gift. Why? No, I was just surprising you. I saw you when you coming down up there. I said, no, this is my brother. For the way, it's gonna help you. But sure, I don't need it. I'm fine. No, you're fine. This is yours. That is yours, brother. What the fuck? It's for kindness. Yeah. To you too. But thanks for the tip, right? I don't know what to say. All the best, man. God loves you. This has never happened to me. It has happened today. All right, all the best with your journey, man. SPI Pagat. This is my last one. All right, cool, but love you, eh? Opa, imaginem, eu que ia ali a castigar-lhe, pô, que seca, caralho, o gajo para, parece que o meu senhor planar até ao fim. Depois eu chego, vou até a Zolwini e encontro lá o Legends Backpackers Hostel e chego lá e a rapariga olha para mim, ela tinha assim rastas, um brinco de septo nasal, era muito gira, e ela olha assim para mim, e olha para a Mónica, que é a minha bicicleta, e ela, vieste bicicleta? E assim, olha, nós aqui achamos que quem vem de bicicleta são eles mesmos, uma lenda. Portanto, nós oferecemos um quarto, queres privado, dormitório? E eu, pô, o que vai acontecer hoje? Ok, let's go! Mas vi muito, quero quarto privado, por favor. E eu sei que isto, eu durante uns 6 dias, eu tive assim 4 ou 5 vezes. Houve descontos que me fizeram, que eu não pedi. Houve um desconto que eu pedi e acabaram por me dar um quarto grátis. Houve pequenos almoços. Houve um bilhete, um upgrade para a primeira classe. Houve ali um período, parecia que eu estava de canal aberto e as coisas estavam todas a vir. A saber que eu não acredito em canais abertos, acredito apenas em coincidência. E muitas, às vezes, quando nós somos brindados com este tipo de bondades, que parece que vêm efetivamente do cérebro, podemos ter aquela perspectiva mais autocentrada, deixar que realmente existe algum propósito nisso, esquecendo-nos que, na verdade, isso provavelmente está a acontecer isso, ou muito mais louco a alguém neste preciso momento, mas não é connosco que nós não pensamos nisso. E eu até percebo esse apelo, eu acho que entendo que a vida possa parecer mais bonita e interessante, achando que há aqui alguma espécie de energia a congeniar a nosso favor. Percebo isso e quem sou eu também para estar a julgar quem acha isso. Mas a verdade é que estes para mim são eventos completamente separados uns dos outros, puramente frutos de casualidade. Mas o que é bonito, passa o pleonasmo, é que para mim não tem menos beleza por isso. Eu não preciso assim. Não acho que seja necessário haver um propósito fora de mim para a coisa realmente ter significado e beleza. Eu deixei a Swatini, comecei a aproximar-me de Moçambique e decidi que não ia ouvir mais podcasts, nem livros, e quando muito ia ouvir silêncio ou música, estava cada vez mais consciente. Aqui já sabia que ia conseguir. Porque quando eu vi a primeira placa em Moçambique, eu pensei, nem que eu vá a pé. Daqui, eu já vou conseguir. E uma pessoa estar, tendo sofrido tanto como eu sofri e ter sofrido tanto com o meu sofrimento, que é algo que eu já vou explicar melhor daqui um bocadinho, é meio que libertador, uma espécie de castigo que foi autoimposto, que
parece que nos vai tirando uma garra e tal garra e tal garra, e não sei, parece que está meio que não renascendo em si, mas se calhar renascendo dentro de si aquele sentimento que outrora parecia que estava a esvanecer. Porque vocês já podem ter visto que o título do livro é Chama. E esta viagem foi em tributo a essa chama que eu por vezes via assim meio apagada, mas à medida que eu aproximar de Moçambique, ela quase que me encandeia. E o sofrimento e a solidão que eu senti nesta viagem, eu antes de fazer esta viagem eu sabia que ia sofrer, porque ia ser muito cansativo, mas eu não tinha pensado muito acerca disso. E depois, quando sofri como sofri, passou a haver uma razão por incluir esse conceito naqueles 4 conceitos como incluí, em termos daquilo que eu acho que é necessário para mim, ou para pessoas parecidas comigo, para uma vida bem vivida, para mim. Porque esse sofrimento meio que me apresentou a mim mesmo. Porque no vídeo há um bocado eu disse que sentia-me perdido, não geograficamente, que sentia que estava a duvidar de tudo em mim. E estava mesmo, aquele sofrimento fazia-me ser mesmo foleiro comigo mesmo. Eu às vezes tratava mal, arrogante merda. Quem é que tu pensas que és para fazer isto? Pensava nos meus livros que eu vendo na praia e pensava, tipo, andas a impingir o livro ao pessoal, nunca tiveste sucesso em nada. E ele deixava uma pessoa falar consigo mesmo assim. E era fácil eu varrer isso para o canto e pensar, mas isso não sou eu. Mas a verdade é que isso também sou eu. E o que eu senti com esta viagem é que eu, e acredito que muitos de nós, de vez em quando, tenhamos essa voz, que é um bocado mais foleira connosco mesmos, advenha ela do sofrimento ou não. E o que eu tive nesta viagem foi um bocadinho um curso intensivo acerca de como ouvir essa voz e deixá-la apresentar-me uma parte diferente de mim também. E depois foi a solidão, que foi outro, além da aventura e desbotina. Aventura e desbotina, eu tinha pensado nisso antes. Na viagem pensei em sofrimento e em solidão. Na solidão eu não tinha pensado antes, não tinha pensado, era óbvio, mas não tinha perdido muito tempo a pensar nisso. E a verdade é que esta viagem durou 40 dias e eu, quando apanhei aquela boleia para evitar os leões no Parque Natural da Namíbia, foi uma boleia de 1 hora e eu falei um bocado com aquele casal alemão e no final eu estava um bocado rouco. E eu pensei, será que isto porque eu não falava com ninguém? Eu durante 40 dias, eu só falei com alguém mais do que 5 minutos. Fui com esse casal alemão e foi no 3º dia com um brasileiro que me recebeu. De resto, eu só estava sozinho. E o que é que acontece quando uma pessoa está sozinha? Quando 2 pessoas. O barulho das outras pessoas, para mim, não é ruído, é harmonia. Eu adoro estar com pessoas, adoro conversar, adoro que me apresentem coisas novas. Mas eu senti também a importância de pôr de parte um bocado essa harmonia e ficar um bocadinho mais com a minha e ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Porque eu sinto que aquilo que acontece muitas vezes é nós estamos a pensar acerca de nós, chamem de trabalho pessoal, ou o que quiserem. Estamos a chegar a qualquer lado e depois vamos ter com os nossos amigos, a falarmos com alguém. Mas aqui esta solidão permitiu-me não distrair disso, apesar de eu não ter ido com esse propósito. Eu fui para esta viagem para viver uma aventura, não fui para fazer trabalho pessoal, para me conhecer melhor, apesar de às vezes ser um bocado indissociável. E a solidão trouxe-me isso. A solidão trouxe-me um mergulho mais profundo. O sofrimento trouxe-me o entendimento daquela voz que também falava comigo assim. E estes 4 conceitos, eu falei-vos há um bocadinho da chama e como eu disse, este livro chama-se Chama porque eu fui precisamente atrás daquela chama que eu sinto que tenho dentro de mim. E eu gosto de acreditar, e não tenho razões para não acreditar, que todos nós tivemos essa chama. E eu encontro estas coisinhas, em viagens, rotina, aventura, solidão, sofrimento. Eu não sei exatamente, eu não vos conheço, eu não sei exatamente qual é que é a cena para a vossa chama não se apagar, não sei se ela está apagada e vai reaparecer um dia desses, não sei se está ali aquela labaredinha à espera de um bocadinho de amor e oxigênio vosso. Mas, na verdade, aquilo
que eu desejo para mim, obviamente, é o mesmo que eu desejo para qualquer um de vocês, que é para tentarem olhar para dentro. E eu não sou daqueles viajantes que diz que toda a gente tem que viajar e se não viajar é escareta e seja o que for. O que funciona para uma pessoa não tem que ser aquilo que funciona para outras, mas olhem para dentro e não deixem a vossa chama apagar. Obrigado.